Doutor Alexandre Roberto, quem vos fala e trago à baila aqui o assunto sobre a seara laboral, ou seja, o direito trabalhista. Pois bem, vamos lá. Você sabia que nos ritos trabalhistas existem 3 ritos trabalhistas para serem apreciados diante da justiça? E quais são esses 3 ritos trabalhistas? Se não o rito sumário, o rito sumaríssimo e o rito ordinário, o que faz com que haja diferenciação entre esses 3 ritos que vêm os caracterizar, senão o valor da causa. Isso mesmo, o valor da causa. Cumpre lembrar aqui que o rito sumário, ele são de causas até 2 salários mínimos. E ele é apelidado de rito de única instância, porque não cabe interposição recursal após a prolação de sentença do juízo monocrático, pois bem, ele é um rito muito simplificado para que haja o princípio da celeridade processual e economia processual. Pois bem, haja visto também a possibilidade do jus postulante, que é a opção de que o reclamante, o trabalhador, vá ao órgão judicial e faça a sua reclamação de forma oral, verbalizada, e ali o serventuário da justiça venha pôr a termo aquela reclamação. Pois bem, vamos para o segundo rito, o rito sumaríssimo. Esse rito, por si só, ele é um rito que vai de 2 salários mínimos até 40 salários mínimos. Ele tem algumas peculiaridades inerentes ao rito que vem transformar ele em algo muito peculiar. Pois bem, haja visto que o pedido ele deve ser certo, líquido e determinado, ok? Para que haja a propositura desse rito sumaríssimo. O que mais faz alusão a ele que o torna diferenciado? Sim, ele não, na questão da sua citação, ele não tem citação por edital. A citação é feita por AR, aviso de recebimento. Já visto, cumpre lembrar aqui que se o reclamante se fizer um pouco escorregadio, não é de ser difícil de achá-lo, olha, vai dar um pouquinho de trabalho, mas também há questões hoje em dia pacificadas em que a aceitação de meios de notificações telemáticos, remotos, por WhatsApp, por telefone, por SMS, por exemplo, tá bom? Vamos lá. E vamos acerca das testemunhas. Quantas testemunhas acerca desse rito sumaríssimo? São 2 testemunhas por partes. As testemunhas não precisam ser previamente notificadas, mas elas precisam ser apenas chamadas e levadas. Caso o juiz olhe e fale assim, opa, há necessidade da inquirição das testemunhas para que haja um desdobramento favorável judicialmente, então o juiz ele pode conclamar as testemunhas ex officio ou as partes podem provocar o juiz para que venham a chamar essas testemunhas, e caso as mesmas se deneguem aí, o juiz pode fazer uma condução coercitiva das mesmas, ok? E as partes? O que ocorre se as partes faltarem a essas audiências? Por exemplo, se nós falarmos aqui do reclamante, se o reclamante se ausenta, ele pode se fazer substituído, subrogado por um outro empregado da mesma empresa ou pelo sindicato que o represente. Se ele não for e não levar representação, ali o feito vai ser extinto sem resolução do mérito, ok? Podendo, mais tarde, por meio de uma justificação, ele poder interpor ou propor essa ação depois, mas ele pagando multas ou fazendo e preenchendo esses requisitos. E agora, se o reclamado faltar, o reclamado ele pode faltar, mas ele pode se fazer substituído. Ele pode se fazer substituído pelo gerente da empresa ou por algum preposto. Não precisa o preposto trabalhar nessa mesma empresa, mas precisa ter conhecimento dos fatos. Tá, e se ele faltar e não enviar preposto, aí sim, o caso acaba por ali, tá? Ele responde por revelia e o que acontece nessa situação? A confissão ficta. Ele confessa que todos os fatos alegados na exordial são verdadeiros. Presume-se verdadeiras as alegações do autor segundo a própria CLT, ok? Então vamos lá. Agora falamos sobre a audiência,
falamos sobre as testemunhas, né? As substituições, e agora ali nas audiências, ali o advogado, ele deve se atentar para a audiência, que é uma questão muito complexa. Não é qualquer advogado que pode chegar e fazer uma audiência sem estar previamente preparado, porque algumas questões dentro da audiência preclusivas, que caso você não venha inquirir ali no ato, você não pode posteriormente interpor um recurso de revista, por exemplo, que existe como pressupostos de admissibilidade, a questão da transcendência material e o pré-questionamento. Então, assim, o advogado que não tiver experiência na área, ele pode muito por bem prejudicar o seu cliente. E as inquirições feitas são feitas pelo juiz que está presidindo a audiência. Tá? E ali o advogado ele deve ter todo o traquejo para saber induzir as perguntas de ponto ao ponto que ele venha a obter a resposta que ele venha a querer, tá bom? E vamos lá. E agora eu vou falar sobre o procedimento, o rito ordinário. Esse rito são sobre as ações que são maiores do que 40 salário mínimo e por essa por si só aceita a citação por edital, tá? As testemunhas podem ser de 3 testemunhas por parte, ok? E ali há um maior recurso, há um maior prolongamento nesse desdobramento processual, podendo ir até o TST por meio de um recurso de revista, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, como transcendência material de ordem social, política, jurídica, econômica, assim também como o pré-questionamento, porque no recurso de revista não se aceitam recursos onde venham a discutir elementos instrutórios probatórios, deixados esses elementos probatórios e instrutórios para o TRT da região, tá ok? E aqui por si só é uma causa maior, né, de 40 salários mínimos ou mais, e aqui nós fechamos, né, dizendo aqui acerca dos recursos. Os recursos nos ritos trabalhistas, eles levem exceto no rito sumário, como eu disse que é um rito de única instância, mas os demais, esses recursos devem ser acompanhados de preparo, né, para que ele não seja deserto. Esse preparo consiste no pagamento, né, nas custas e na tempestividade, ou seja, os recursos devem ser interpostos dentro do prazo cabível, haja vista que dentro da seara trabalhista, a maioria dos prazos processuais trabalhistas, eles vão de 8 dias, tendo algumas exceções, como no caso do recurso extraordinário ao STF, que é um recurso que tem um prazo um pouco mais elastecido, digamos assim, um prazo de 15 dias, e no caso dos embargos declaratórios, onde o juiz pode fazer um juízo de retratação, que não há também na CLT, mas por analogia, segundo a Lei 13.105, ou seja, o Código Processual Civil, no embargos declaratórios, há um prazo de 5 dias, né? E agora vamos lá, o prazo de recurso ordinário, o prazo de recurso de revista, o prazo de recurso adesivo, todos esses, né, preenchendo os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, a admissibilidade dentro desse prazo de 8 dias, tem uma tabela dentro da própria CLT no qual esse recurso deve ter o preparo, o pagamento, caso contrário, não há possibilidade de admissibilidade. Também já visto aqui que o agravo de instrumento dentro do processo trabalhista, ele serve não para decisões interlocutórias como no processo civil, mas ele cabe como destrancamento recursal em caso quando denegam o prosseguimento dos recursos, ok? Para essas e outras informações, venha com o Dr. Alexandre Roberto, do Caminho Te Explico Direito. Um forte abraço, vamos que vamos.